Boa noite, gente! Boa noite, boa noite! Sônia Leonardi aqui, consteladora familiar, e também formo novos consteladores. Muito boa noite, já tá chegando o friozinho, né? Eu moro no topo da montanha, né? Aqui. E faz frio, né? Aqui é um lugar onde eu moro que faz frio. Sinto bastante frio aqui. Bom, gente, você que tá chegando aí, vai deixando aí seu boa noite. A cidade onde você tá falando, pra gente interagindo aqui. Nós estamos ouvindo aqui um som xamânico, né? Uma frequência de cura, né? Som da águia, maravilhoso. Simone Rovadowski, boa noite, querida. Ó, vamos falar uma boa noite aí pra Joaninha, né? Oi, Joaninha. Boa noite, querida. E a Serafina, que ficou aqui amassando o pãozinho. Olha o que ela fez no cobertorzinho dela. Ela amassou o pãozinho, amassou e ficou no cantinho lá. Mas o pão tá todo amassado aqui, né, Via? Você amassou o pão hoje? Foi, amassou para fazer um ninho para ela ali. Bom, Sol Soares, boa noite, querida. Boa noite, gente. Da Gisele Souza, Maria dos Anjos. Boa noite, gente. Gente, toda segunda-feira eu tô fazendo a leitura do campo. Tá aqui minha bacia, já preparadíssima para que a gente possa fazer, né, a leitura, certo? Aqui. E aí eu quero uma voluntária ou um voluntário, né, para que a gente faça então a leitura do campo. Então, quem quiser ser um voluntário ou voluntária, já se posiciona aí, já fala pra gente se organizar. Hoje eu quero falar da dinâmica, né, nos relacionamentos entre pais e filhos. Os pais são muito importantes, eles nos deram a vida, né? E não tem como a gente ter nada na vida sem ter os pais, né? Então, os pais nos deram a vida, que é uma coisa que jamais nós poderemos pagar, que é a vida, né? Olha lá, Sol falou que vai ser a voluntária. Então, Sol, você entra em contato, por favor. E a Maria dos Anjos também queria, mas aí a Sol falou primeiro. Sol, entra em contato, por favor, com a Samanta, através do mais 5511-934720974. Vou repetir, tá? Mais 5511-934720974. 34720974. É o WhatsApp da Samanta. Você vai entrar em contato com ela, falar: Samanta, eu serei a voluntária da noite de hoje. E aí eu vou ligar para você. Ela vai mandar seu contato para mim, eu vou ligar para você. Conseguiu pegar, Sol? Dá um ok se você conseguiu pegar. Deixa eu ver se eu consigo escrever. Peraí. Mais 5511-9. Deixa eu escrever. Peraí. Mais 5511-934720974. Vamos ver se tá certo. 11934720974, WhatsApp da Samanta. Entre em contato com a Samanta. Samanta, meu nome é Sol, serei a voluntária da noite de hoje. Eu vou ligar para você, tá bom? Vamos ver quem que chegou, né? Olha lá. Maria dos Anjos está esperando o livro. Sônia Boyer, boa noite. Maria dos Anjos, foi postado hoje seu livro, hein? Já que chega para você, querida. Ivonete, boa noite, linda. Luciana Neves, boa noite. Muito bom, gente, muito bom. Nossa, o pessoal tá dando retorno dos livros, assim, maravilhoso. Deixa eu pausar aqui o som xamânico. Nossa, hoje teve várias pessoas, né, que estão recebendo, porque eu pego assim a antecapa do livro, e aí eu faço o seguinte: eu me concentro no nome da pessoa, a pessoa me dá o nome dela inteiro, né? E eu entro ali no campo morfogenético e trago uma mensagem do campo morfogenético, da ancestralidade daquela pessoa. E aí, várias pessoas deram retorno, falando que a mensagem foi maravilhosa. Mas hoje uma moça, ela mandou uma mensagem que ela chorou muito quando ela leu. Porque era a resposta que ela estava precisando ouvir para uma decisão que ela tomou
Então ela sabe que agora ela tá no caminho certo. Então ela ficou muito, muito, muito emocionada. Ela mandou áudio, mandou mensagem agradecendo, né? Então, né? E assim, a maioria que recebe a mensagem manda: nossa, Sônia, que maravilhoso, sabe? E tem também o pessoal da Europa que recebeu o livro em PDF, né? Porque se quiser receber físico, nós vamos enviar. Como a Luísa já recebeu lá na Europa o livro dela, né, Luísa? Só que realmente o frete, daí ele tem o frete, né? E aí às vezes a pessoa fala: não, Sônia, mas não precisa. O físico não. Você me manda em PDF, manda meus bônus, meus cursos, meu tudo. Mas eu quero a minha mensagem do campo, né? E eu tenho mandado também, viu, gente, pro pessoal da Europa. E o pessoal tem adorado, viu? Então é isso. É isso que eu queria comentar com vocês. Mas vamos lá. Vou pegar o tema aqui, vamos falar então dessas dinâmicas doentias, né? Vamos lá. Romilda, boa noite, querida. Deixa eu ver, a Neuza dando boa noite também, né? A Maria Partelli, isso. E a Liane, ó, Liane. Ô Sol, dá um ok se você pegou o telefone da Samanta, já anotou e já mandou um WhatsApp para ela, falando: Samanta, eu sou voluntária. Dá um ok para mim, Sol, se você já fez isso, por favor. Senão eu tenho que pedir outra voluntária, porque às vezes a pessoa não consegue, né? Mas você tem cara de quem é ligeira no assunto. E aí, já mandou só uma mensagem lá para Samanta? Já anotou o WhatsApp aí? Mais 5511-934720974? Obrigado, Sol. A Sol já falou que, ó, ela espera. Bom, então antes de eu ligar pra Sol, pra gente ler o campo dela e tal. Hoje eu ganhei um batom vermelho do meu marido. Olha que batom lindo. Vou passar um pouco, ó. Lindão, né? Falei pra ele: ai, tá acabando meu batom vermelho. Então daqui a pouco chega ele no batom vermelho. Ai, é assim, minha filha, que tem que ser marido bom. Clemaí, Iraci, Ivonete, boa noite. Vamos falar então sobre essas dinâmicas, né? Entre pais e filhos. Eu até fiz um monte de anotação aqui pra eu falar, ó. Eu quero falar sobre isso com vocês. Olha só, nós temos que ter gratidão pelos pais, né? Os pais nos deram a vida, né? E eles nos deram a vida, que maravilhoso. Se não fosse a vida, não teria problema, né? Que nós não tava na vida mesmo, né? Certo? Então, os pais nos deram algo que jamais nós poderemos pagar, que é a nossa vida, certo? Porém, hoje eu quero falar um pouquinho do nosso olhar como pais, né? E a gente consegue também ver essa dinâmica doentia para os pais que tivemos, né? Então, tem um momento que é importante que os filhos se despeçam dos pais. É preciso se despedir dos pais, né? Para que o filho vá para o mundo, para que o filho vá para a vida, né? Inclusive, hoje eu fiz um atendimento, foi até por causa disso que eu fiquei pensando: gente, o que eu vou falar hoje na leitura do campo? Ah, já sei, vou falar sobre isso. Estela, boa noite, Estela. Tá feliz que ela tá aqui ao vivo, que bom. Olha só. Fui atender uma moça hoje, ela tava me falando o seguinte, que os pais do marido brigam a vida inteira. E eles têm um filho. O filho mais velho não conseguiu ir para o mundo. E o filho mais velho era usado pelos pais como moeda de troca entre eles, para eles continuarem brigando. Quem mais fazia isso era a mãe. Então a mãe olhava para o filho como o marido ideal e transmitia ao filho o que ela queria como marido ideal e demonstrava ao filho como o marido dela era errado. E o filho, então, com o pai, competiam a mãe. E um acusava o outro. E aí, o pai, o senhor, né, caminhoneiro, ele viajava muito, a mãe ficava sozinha. E o filho tomava o lugar do pai ali, do marido da mãe. Então, esse filho foi se colocando num lugar, e a mãe trazendo esse filho para esse lugar,
até que esse filho não consegue ir para o mundo. Ele fica preso nessa dinâmica doentia, servindo de moeda de troca para a mãe brigar com o pai. Quando eu xingava o pai, eu ia para o filho. Quando eu brigava com o pai, eu ia para o filho. Entendeu? Eu tinha esse homem para me proteger. Até que acontece uma briga, agora há pouco tempo, em que a mãe vai embora de casa. Ela vai embora de casa e resolve encerrar a relação. Nesse meio tempo, o filho fica aliviado. Porque ele fala, nossa, agora minha mãe mostrou que ela tem coragem, ela tem força, então eu posso ir. E aí ele então resolveu se assumir, que ele é homossexual, resolveu se assumir para a família, né? Já com quase 40 e tantos anos. E foi então se casar com o amor da vida dele, que ele encontrou. E aí ele conseguiu ir para a vida, quando a mãe diz, eu dei um basta na minha relação. E aí a mãe ficou assustada, né? Porque falou, nossa, agora eu perdi meu filho, ele casou, foi embora. E ele nem era marido ideal de mulher nenhuma, porque ele nem era hétero, né? E aí resolveu voltar com o marido. Mas aí, antes de voltar com o marido, fizeram então entre eles um acerto. Sabe, eu me desculpo, eu também me desculpo, e eu quero assim agora, e eu quero assim agora. Conversaram e voltaram. E nesse retorno, aí houve um comentário desse sogro dizendo, nossa, agora ela está dormindo comigo. Porque nem dormir com o marido ela dormia com o filho. E o marido deixou de beber para estar com a esposa. Então esse filho, quando ele resolve, olha pra você ver que doideira, né? A mãe demonstra que tem força, fala, não, eu tenho força, eu não sou tão frágil, chega, quero acabar com essa relação, né? Porque essa briga, essa disputa, ela tem que ser alimentada. É o tal do ódio, né? Da raiva. Sabe aquela relação que é baseada no ódio, na raiva? E briga todo dia. Tanto é que o marido dessa minha cliente falou, meus pais brigavam todos os dias, insuportável. Então, tem aquela relação de guerra, né? Briga. E aí usa aquele filho para continuar brigando, certo? Mas só que você tem que alimentar, que nem uma fogueira. Tem que pôr lenha na fogueira. Só que chega uma hora que acaba a lenha, né? Aí você tem que fazer o quê? Aí um checkmate, uma cartada maior. A mãe achava que quando saísse da casa, o filho ia com ela. O filho se tornaria marido dela naquele momento. Só que o filho foi virar marido de outro homem. Ele foi para a vida dele. Ele foi assumir a vida dele, que a vida inteira ele escondeu. Já pensou? Quando a mãe vai embora, ele fica aliviado. E ele vai para a vida. E aí a mãe perde a moeda de troca ali. E ela tem que voltar. E agora também, parar de brigar. Olha que dinâmica doentia. E quem estava sofrendo era o filho. Então, diante desse relato, eu falei, hoje eu vou falar sobre isso. Então, eu quero falar com vocês. Os filhos devem ir para a vida, né? Também teve uma constelação que eu fiz, que o filho usava droga. E ele usava droga, né? E, enfim, e na constelação apareceu assim a mãe grudado nele. Ele era a razão de viver da mãe, né? Então, em dado momento, vem aquela frase, né? Por favor, mãe, encontrem outra razão de viver além de mim. Me libere, por favor. Porque ele tinha que usar droga, né? Para ter o pai. E quando tem esses casos, né? De droga, geralmente é a falta de pai, né? Então, por quê? A mãe fala muito mal do pai, do filho. Ou realmente o pai está ausente, né? De alguma maneira. Ou a mãe não abençoa esse filho para ir para o pai, né? Então, tem algum motivo ali que existe a falta desse pai. E o filho, então, passa a usar droga para poder sentir a presença do pai, para ter o pai, né? E aí, eu fiz aqui várias anotações que eu tô vendo aqui, porque é importante a gente ver essa dinâmica, porque sabe o que acontece? Os pais não veem essa dinâmica. A maioria, quando me assiste,
fica pensando assim, nossa, meu filho devia fazer uma constelação. Porque os pais não conseguem ver a dinâmica que eles estão. É muito amor. Só que é um amor ao contrário, como diz Bert Helling. É um amor que dói, né? É um amor que sufoca, né? Então, por isso que quando as mães me procuram para fazer as constelações pelos filhos, eu digo, precisa constelar você primeiro. E aí eu falo, quer fazer constelação quântica? Fala com a Samantha que você tem que comprar 2 constelações. Uma para você e depois nós vamos constelar seu filho quanticamente, né? Então, e a mãe ama tanto, né? Aquele amor, aquele amor, aquele amor, aquele amor, só que é um amor doentio, à beira do precipício, né? E por que isso acontece? Porque a mãe ou o pai amam e sufocam os filhos, porque eles não olham para si mesmos. Não tem objetivo de vida, né? Então, o meu objetivo de vida passa a ser meu filho. Então, esses dias também eu ouvi uma pessoa dizendo, ai, como eu preciso ter pelo menos um filho, porque senão do que adiantou eu passar por essa terra? Né? Então, não tem razão de eu continuar viva se eu não tiver um filho. Quer dizer, o filho não pode ser missão de vida, ter filho. Você não pode, o meu filho é minha razão de viver, isso é muito pesado para um filho, né? Quer dizer que se você não tiver um filho, não valeu a pena ter passado por essa vida? Né? É muito pesado para um filho ouvir isso, não é? Aí vem a culpa, por isso nós, como filhos, sentimos tanta culpa em relação aos pais. A gente sente culpa, é normal, porque eles nos deram algo que jamais nós poderemos pagar, que é a vida, né? É a vida. Então a gente não tem como pagar a vida, então a gente já sente culpa, mas ela fica intensa demais quando a mãe ou o pai joga isso pra gente, né? Então, gente, os pais ficam sem objetivos e não vê outra razão de viver além dos filhos, né? E aí toma aqueles filhos para si, entendeu? Isso travestido de amor. Quem olha de fora ainda fala, você vê aqueles filhos lá? Eles não vão para a vida, olha, vive tudo lá na aba da mãe, na aba do pai, eles não conseguem ir para a vida, olha. Coitado desses pais, né? Esses dias meu marido teve na casa de um senhor que ele tem 92 anos e sustenta os filhos que tem 60, 70, os netos. É interessante, não é? Como pode meu pai ter tido tanto dinheiro, mas o filho não tem força para ter? Quer dizer, meus pais não me ensinaram? Como é que é isso? É porque toma para si. Toma para si os filhos, não é? E não existe mais nada além disso, a não ser os filhos. E criar filho é muito trabalhoso, não é? Eu não tenho filhos, mas eu sei que não é fácil. Foi feita uma conta, custa R$1 milhão, um filho até os 20 anos de idade. Então, dá muito trabalho criar os filhos. É muito trabalhoso, mas tem que existir algo além de ter os filhos. Para cada mulher, para cada homem, né? Nós vivemos no mundo da dualidade, né? Tem o dia, tem a noite. Tem o sol, tem a lua. Tem o mar, né? Tem a terra. Tem a água, tem a terra. Quer dizer, nós vivemos num mundo que sempre tem a contrapartida. E a gente precisa distribuir o nosso tempo. E dentro dessa distribuição que a gente faz do nosso tempo, nós temos que colocar os nossos objetivos pessoais além dos filhos. Olha, a Samantha acabou de me avisar que a moça, a Sol, desistiu de ser a nossa voluntária. Não sei por quê, porque às vezes a pessoa fica com medo mesmo. Falar, ai, eu não vou ser mais a voluntária da Sônia, não. Ou por algum outro motivo. Então eu vou pedir para Maria dos Anjos, não é Maria dos Anjos? Que ela tinha sido a segunda pessoa que queria ser a voluntária para que eu lesse o campo morfogenético dela. Então, Maria dos Anjos, você está aí ainda? Dá um ok, por favor. E daí você entra em contato com a Samantha e fala, Samantha, eu serei a voluntária. E aí a Samantha me manda o seu contato, tá bom, querida? Só me dá um ok, Maria dos Anjos, faz favor, querida. A Rosa Mara Venâncio chegou. Deixa eu ver quem mais chegou para falar boa noite. A Vilma, a Marlene, né?
a Clemaíra, a Iraci, a Estela, que eu falei já, Fabiana Oliveira. Pode ser eu. Se a Maria dos Anjos não responder, Fabiana, pode ser você. Mas como ela já tinha falado, então vou só esperar ver se ela vai dar um ok, tá bom? Daí se ela não der um ok, daí vai ser você. Você faz o seguinte, Fabiana, já vai entrando em contato com a Samanta e já fala pra Samanta, Samanta, se a outra moça não for, vai ser eu, porque daí a Samanta já até se organiza lá, que ela fica doida comigo de segunda-feira ou de quinta, né? Que eu sempre tô chamando voluntário, que às vezes a pessoa desiste ou some na hora que eu vou ligar, a pessoa não atende, enfim, acontece de tudo. Dalma Manes, boa noite. Fabiana, é Fabiana, né? Fabiana. Eu vou abrir aqui no outro celular, que eu tô com medo de mexer e cair a conexão. Só um segundo. Fabiana, você consegue mandar lá um boa noite lá para Samanta? No WhatsApp 11934720974, tá? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu só ver aqui o que vocês estão conversando, falando, para eu não mexer aí. Jacinta Margarida, boa noite. Conforme vocês estão escrevendo, eu tô vendo, mas eu vou abrir aqui, porque eu sei que ficou gente que eu não cumprimentei. Mas a Maria dos Anjos tá aí, porque ela tinha pedido para ser voluntária. Então, eu vou dar prioridade para Maria dos Anjos, claro, mas caso ela não responder, né? Fabiana. Ó, o telefone tá aí, Fabiana. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Fabiana vai entrar em contato, ó. Mais 5511 934720974. Vê se você conseguiu ver aí. E deixa eu ver. A Sol Soares, tô aqui. Tá, mas você desistiu, né, Sol Soares? É isso? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. É isso, Maria dos Anjos, você tá aí? Vilma, Marlene, deixa eu falar boa noite, que é. A Estela tá feliz que ela conseguiu chegar. A Liane, então tá bom. Maria dos Anjos, você não tá aí, querida? Que ela tinha colocado em segundo lugar, ela tinha falado que eu queria ser. Mas aí como a menina, a Dalma Manes, tá aí, né? A menina tinha falado dela primeiro, hoje a gente deu a prioridade para quem escreveu primeiro. Mas acho que vai ser Fabiana, hein? A vida é assim. Fabiana Oliveira, fala com a Samanta, manda lá uma mensaginha para ela, porque aí eu já me organizo aqui, tá bom? Certo? Certo, Fabiana? Dá um ok para mim aí, por favor. E vamos continuar falando de uma coisa dolorida e delicada, que é soltar os filhos, porque não é fácil, né? Cuidou a vida inteira, agora eu quero ele para mim. Eu não consigo soltar. Eu sei que é dolorido falar sobre isso, né? Mas é preciso, certo? Porque a maioria dos problemas que nós temos, como homem e mulher nessa terra, oriundo das crenças e traumas do nosso sistema, que é nossos pais, nossos avós, bisavós, e assim vai. Então, vamos lá. Então, gente, nós vivemos nesse mundo de dualidade e a gente precisa, de alguma maneira, encontrar tempo para olhar para nós e para nosso destino e para nossos objetivos pessoais, tá bom? Bom, e tudo que é demais vai dar problema. Tudo que é demais vai se desequilibrar. Tudo que acontece demais se desequilibra. Sexo demais, ginástica demais, comer demais e amar demais os filhos também, entendeu? Então, sempre o que é exagerado passa do limite. Todo exagero, ele decorre de uma falta, e nesse caso, geralmente é falta do pai, tá? E aí vem, então, os vícios, né? Então, é importante que a gente possa viver amplamente, ter uma vida ampla, um olhar amplo para a vida, né? Isso que é importante, certo? Que a gente possa ter uma vida ampla, um olhar amplo para a vida, né? Então, gente,
é muito difícil para um filho viver pelos pais. É muito difícil. Olha, a Fabiana já mandou o contato lá para Samanta. Eu tô achando, deixa eu ver. Tenha paciência, viu, Fabiana? Porque primeiro eu vou discorrer o que eu quero falar, porque eu preciso finalizar aqui, falar tudinho, certo? Então vamos lá. Então é difícil pro filho, né? Ele ter que viver pelos pais. É muito difícil. É pesado, é dolorido. E aí o filho sente culpa quando ele ganha mais dinheiro, quando tem um relacionamento bom. Ele sente culpa. Teve uma leitura do campo que eu fiz esses dias, que quando a moça trocava de carreira e olhava para uma carreira com sucesso, a mãe se excluía, se isolava. Estava oculto no sistema. Não é uma coisa que é vista, que é falada. Mas no sistema estava oculto. Como se a mãe dissesse, não faça isso que eu fico triste. Você não pode ser feliz numa carreira profissional. Entendeu? Isso estava oculto, né? Bom, então, às vezes, os pais, eles devem olhar para os filhos e ficar feliz porque os filhos têm força. Porque os filhos conseguiram, têm um relacionamento bom, ganham mais dinheiro que vocês. Não ficar triste, entende? Não ficar ressentido, mas ficar feliz, certo? Né? Porque os filhos têm força. Olha que bom, andar com as próprias pernas, que é uma frase sistêmica, andar com as próprias pernas, né? Então, é difícil para os filhos ficar preso com os pais, né? Vamos lá, que eu anotei mais coisa aqui. Vocês podem deixar perguntas. Eu vi que a Iraci deixou pergunta, mas primeiro eu vou falar, depois eu respondo, Iraci, porque senão, às vezes, eu vou falar e aí a resposta já tá aqui no meu, no que eu tô falando, né? Então, e como que eu sei, como que eu faço, né? Como que eu sinto que meus filhos foram para a vida? E que eles estão bem, que eles têm força. É quando você olha para os filhos, Berger disse isso. Ele disse isso num congresso. Ele falou assim, ó, fizeram essa pergunta para ele. Quando você consegue olhar para os seus filhos, seu filho, sua filha, e sentir paz. Não sentir mais preocupação. Pensar, nossa, que orgulho, né? Meu filho, minha filha estão andando com as próprias pernas. Não precisam de mim. Olha. E aí você não sente mais preocupação. Você sente o quê? Paz. É olhar para os filhos e sentir paz. Nesse momento, você conseguiu deixar seus filhos, soltar seus filhos. Entendeu? Você deixou seus filhos em paz. Deixou os filhos em paz. É quando você olha para os filhos e não sente mais preocupação. Nesse momento você sabe que você acabou de deixar seus filhos em paz. Mas enquanto você sente preocupação, você ainda está envolvida. Você ainda está mandando, você ainda está querendo resolver. É como se ele dissesse, ele não consegue sozinho. Ela não consegue sozinha. O filho está casado já com a mulher faz 15 anos e você ainda dorme sonhando com o filho, preocupado com o filho. É porque ainda não acredita nesse filho. Não confia o suficiente. E está envolvido, está se metendo ainda. Entendeu? Então tem coisas, né, que os pais falam do tipo... Nossa, mãe, eu arrumei um trabalho que eu tenho que viajar. Ai, mas não é perigoso? Ah, me deixa pra lá. Arruma um trabalho por aqui. Ou senão o filho começa a namorar. Ai, mas essa moça é boa mesmo? É travestido de preocupação, de amor. Mas por detrás dessa dinâmica tem um domínio, percebe? O Bert disse uma palavra assim, que nem é usada muito, mas é obsediando os filhos, vira um obsessor dos filhos, entendeu? Porque os filhos, aí fica, é camuflado, né, de preocupação,
Ai, a minha nora judia do meu filho, mas ele tem 30 anos, se judiar até bom, não é? Um pouco, com 30 anos de idade, será que ele não consegue se cuidar? Então é camuflado, né? Existe uma camuflagem aí, né? Gente, por que eu tô falando muito do filho homem, né? Porque por mais loucura que pareça, a maioria dos atendimentos que eu faço, a prisão está na mãe e no filho homem. É impressionante como as filhas, as mães não preocupam muito não. E tende a soltar um pouco mais. Entende? E também os homens, os pais, não tendem a prender muitos filhos. Acontece, mas não é a regra. A regra é sempre a mãe prendendo os filhos homens. Entendeu? É por isso que sempre eu tô falando assim, né, nesse caso, né? Então, os pais e os filhos estão em momentos diferentes da vida. Os pais já são mais velhos, vieram antes, os filhos vieram depois. E os dois estão em momentos diferentes da vida. Então não tem como eles terem a mesma ideia. E tem pais que envelhecem os filhos. Querem que os filhos fiquem mais velhos como eles, para pensar como eles. Tudo isso tem muito a ver com domínio, com manipulação, tá bom? Querem que os filhos fiquem mais velhos para eles se satisfazerem. Então, tem filhos que também não deixam os pais em paz, tá? Existem muitos filhos que também não deixam os pais em paz. Isso é um tema até para um outro momento. Tem uma dinâmica oculta por trás dessa história também, de não deixar os pais em paz, se metendo o tempo todo, sabe? Como se os filhos não, como se os pais não tivessem força, né? Ficar lá cuidando dos pais igual os pais fossem criancinha. Tem isso, tem tudo isso também, tá? E tudo isso são o exagero. É travestido de amor, mas por trás tem uma dominância. Entende? Eu sou melhor, então eu posso mais, eu consigo mais. Você não, você é frágil. Entendeu? É a tal da ordem da ajuda, né? Você vai lá e ultrapassa, você quebra todas as regras. Você quebra a regra do equilíbrio, a regra da hierarquia, né? Todas. Você é o bonzão, você é o melhorzão, entendeu? Os pais têm que encontrar o sentido da própria vida. Quando consegue encontrar o sentido da própria vida, deixa de querer manipular o outro. Deixa de querer que o filho faça algo que, ai, agora eu tô bem. Não. Qual o seu sentido na vida, né? E tudo isso, gente, tá oculto, tá inconsciente. Os pais não veem isso. Tanto é que muitos estão assistindo agora, eu falar tudo isso, estão dizendo, meu filho precisa de uma constelação, né? Entendeu? E aí a gente sempre diz, olha, faça a sua constelação primeiro, depois a gente faz o seu filho, né? É um amor, né? Profundo, né? De gratidão. É um amor profundo de gratidão que a gente deve ter pelos nossos pais, pela vida que eles nos deram, porque a gente recebeu essa vida, né? E essa vida é muito importante, ela tem valor, não tem preço, é impossível de pagar essa vida que nós recebemos dos pais, né? Aí, por último, eu queria dizer o seguinte, por último não, que eu tenho, até anotei mais umas coisas para eu falar, mas é que a hora voa, né? É assim, às vezes a gente vê aquela família, todo mundo morando junto, né? E mora a nora, e mora o filho, e mora não sei quem junto, tudo grudado lá, tudo na mesma casa. É debaixo da mãe, em cima da mãe, do lado da mãe, atrás da mãe. Não consegue ir embora, é tudo na mesma casa, lá grudado, faz o puxadinho para cima, para baixo, para o lado, ninguém vai embora dali. E aí, ai, que lindo, que família unida. Mas por trás dessa família unida é uma prisão. Um se metendo na vida do outro, ninguém tem paz. Entendeu? Às vezes isso vem na constelação. Na constelação que aparece a dinâmica de prisão. Entendeu? Então, gente, por isso que é importante a gente procurar um sentido para a vida, um sentido amplo,
para a vida, para o mais, para o novo, para o além do quê? Além de meus pais, o que mais a vida pode me dar? Além de meus filhos, entendeu? Um sentido amplo. Se eu recebi uma vida tão preciosa, por que eu não vou além? Se eu dei a vida a meus filhos tão precioso, por que eles não podem ir além? Eu preciso evoluir, eu preciso ir além, né? Então, os pais olham para si e essas relações, elas são muito conturbadas, né? Tem sempre muito problema ali, porque o casamento, ele veio antes. Então, os pais se olham, prioridade do casamento. Os filhos vieram depois do casamento, né? Então, os pais olham para os filhos olham para a vida, olham para os filhos deles, não é? E não o contrário. Então, essas ordens, muitas vezes elas estão quebradas. Eu dei a vida para você, agora você é obrigado a olhar para mim. Porque quando o filho nasce, a gente nasce com amor incondicional pelos pais. E aí a criança é fácil você quebrar o espírito dela. Eu atendo muito sobrevivente de mãe narcisista, né? E a filha e o filho não conseguem ir para o mundo, fica preso ali, servindo, né? Eu devo servir meus pais, principalmente na velhice, mas como filho. E não nesse lugar de subserviência que te colocaram. Porque tá travestido de amor, mas tem uma dinâmica por trás que te prende. E essa dinâmica a gente vê numa constelação. Numa constelação os pais conseguem ver. Entendeu? Bom, marido, mulher, casal, pais e filhos. Essa seria a relação correta, né? Tá bom? Agora deixa eu ver aqui o que a Iraci perguntou. E aí eu vou ligar para a Fabiana Oliveira, né, Fabiana? Ela mandou já o contato. Você tá aí, Fabiana? Você não fugiu, não? Igual a menina lá que ia fazer antes. Esqueci até o nome da menina, peraí. É quem era Sol. Então, a Fabi já tá aqui. E a Maria dos Anjos também, olha, também mandou o contato, hein? Ai, Fabi, agora o que eu faço? Quem que mandou primeiro? Acho que a Fabi mandou primeiro. Então, eu vou ligar pra Fabi. Maria dos Anjos, quinta-feira você faz, querida. Mas daí você já entra na live e já fala assim, olha, eu serei a voluntária. E eu já me organizo com você, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver aqui o que vocês perguntaram e eu já vou ligar pra Fabiana Oliveira. Tá aí, tá esperando, né, querida? Carmen chegou. Boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite, Carmen. Vamos lá. Só responder a pergunta aqui, eu já vou pro tema, né? Tá, a Ju Robert, boa noite, Sônia. Donzília, boa noite, Sônia Bom Oliveira. Flávio Fernando, gratidão, Flávio. Carmen Batista dando boa noite. Fabiana, tô aqui. Gente, cadê a pergunta da moça? Tinha uma pergunta. Será que ela tirou? E agora? Deixa eu ver, não tinha uma pergunta aí da Iraci? Iraci, você não tinha feito uma pergunta? Sumiu? Eu falei que eu ia responder e agora? Agora não consigo achar. Eu tô vendo que ela falou boa noite. Deixa eu ver se aqui aparece. Ju, Robert, sumiu a pergunta da Iraci. Mas eu vi de relance também a pergunta, agora também não consigo responder você, Iraci. Eu respondi? Se eu respondi, então tá bom. O que você perguntou, eu respondi. Mas respondi no que eu tava falando. Então tá bom. Bom, então sendo assim... Fabiana, se você quiser, pode fazer com a Maria dos Anjos. E agora? Maria dos Anjos, tá aí? Você tá aí, Maria dos Anjos? Deixa eu ver se ela tá aí, Fabiana. Porque se ela não estiver aí, daí eu vou ligar pra você. Maria dos Anjos, você tá aí, querida? Acho que vai ser você, hein, Fabiana? Bom, então eu vou ligar para a Fabiana mesmo. Tá bom, Fabiana? Deixa eu pegar aqui o carregador que eu tinha deixado carregando aqui e vou colocar no outro celular que eu vou te ligar.
Pra não ter perigo de acabar a bateria, né? Na hora que eu estiver falando com você. Já pensou? Então tá bom, Iraci disse que foi suficiente na minha explicação. Ela conseguiu entender dessa dinâmica oculta, né? Que existe pelos pais. Às vezes também, viu, Iraci, a gente repete. Então, meus pais não me deixaram ir pra vida, ou me cobravam excessivamente que eu deveria cuidar deles. Quando eu tenho meus filhos, eu faço a mesma coisa. Entendeu? Esse ciclo é preciso ser quebrado. Senão ele perpetua, né? E aí os filhos têm muita raiva, viu? Porque como eles querem ir e não conseguem, eles passam a ter raiva dos pais, maltratar os pais. Começa a ter muita briga dentro da casa. Entendeu? É isso que acontece. E aí quem vê de fora, fala que horror. Você viu esses filhos, como eles são ingratos? Mas é porque como eles não conseguem ir, né? E às vezes a mãe também não abençoa pro filho e pro pai, aí esse filho tem raiva da mãe. Então são sempre dinâmicas ocultas, né? Que acontecem. Isso a gente consegue ver só na constelação, porque fora da constelação a pessoa tem raiva quando você fala sobre isso. Ela não consegue ter uma compreensão espiritual. Entendeu? Mas na constelação ela sente. E aí, quando ela sente, ela solta. Entendeu? Vou ligar para Fabiana. Fabiana, vou ligar para você. Você vai ver um número estranho aí. Você atende, viu, querida? Faz favor. Fabi, sempre com você, da loja da Daiane Modas, uma conta comercial. Tá tudo escrito aqui, né? Gostei, ó. Sempre com você. Então vamos lá, vamos ouvir a Fabiana Oliveira. Fabiana, boa noite. Oi, Fabiana. Tá me ouvindo bem, Sônia? Tô ouvindo, boa noite. Era pra você mesmo hoje, né? Não teve jeito. Ai, que Era pra ser você. O que você gostaria de olhar pela luz das constelações pra gente colocar no seu campo morfogenético aqui, pra gente dar uma olhadinha e fazer uma leitura? Agora fugiu o seu som, viu? Não sei se você tá no foninho, alguma coisa, porque tá. Agora fugiu mesmo o seu som. Não, tô sem fone. Ah, tá. Então, de repente, chegar um pouquinho mais perto, né? Pode falar. Ok. Aí, ficou bom. Eu sinto que eu não realizei o desejo da minha mãe, né? Que eu sinto sempre, em comparação com meus primos, eu sou filha única, né? Uhum. Sabe aquela expectativa? Ai, minha filha se realizou, se formou, se foi pra vida, né? Então, isso Fugiu sua voz novamente. dá esse gosto para minha mãe, entendeu? Dela ter orgulho de falar de mim em qualquer realização que seja. Isso me frustra muito, mas ao mesmo tempo eu não tenho força para me mostrar o contrário, que eu posso fazer diferente. Isso é um sentimento que você tem. Ela não fala isso, você sente isso. Sim. Mas você mora com a sua mãe. Quem que é Daiana? Que eu vi loja Daiana Modas. É o telefone do meu trabalho, da minha loja. Fala de novo. Eu não. Aí fugiu a voz novamente. É o telefone do meu trabalho, da minha loja. E da onde vem Daiana Modas? Da loja, é da minha loja, esse nome. Tá, Eu comprei ela já com esse nome. Ah, já tinha esse nome, entendi. Mantive. Uhum. Não, eu perguntei somente de repente se era uma homenagem, né, que você estava fazendo ali. Mas entendi, é que é um nome que já existia, né? Que passou, me deu a oportunidade, né? Uhum. E aí,
um dos tratados foi de manter o nome. Mas se o nome já é forte, né? As pessoas já conhecem, às vezes você tem que manter até para manter os clientes, né? Enfim. Também. Então vamos voltar à questão que você trouxe. Eu vou pedir para você fechar os olhos. Eu vou colocar aqui uma música e aí a gente vai se conectar um pouquinho na sua ancestralidade. Você vai trazer seus pais à sua presença, seus avós, seus bisavós, seus tataravós. Você vai entrando, né? Nessa energia deles, tá bom? Sim. E aí eu vou colocar aqui uma música e eu vou pedir então autorização aos seus ancestrais pra gente olhar, né? Pelas memórias deles, tá bom? Ok. Então vou colocar aqui a música xamânica. Vamos fechar os olhos um pouquinho, concentrar. Suficiente, já entrei, tá, Fabiana? Fabiana, vou pôr sua mãe aqui no campo e você, tá bom? Sim. Depois você volta para assistir do início, poder ver os movimentos, mas eu vou te falando aqui também, tá? Então você sente que a sua mãe queria mais de você e você não tá entregando. É o que você sente, não é falado, mas é sentido. E sua mãe foi mãe solo, criou você sozinha? Sim, eu perdi meu pai com 5 anos de idade, assassinado, Uhum. e ela me criou sozinha, e eu sou filha única. Uhum. E você mora com ela? Eu moro no Puxadinho. Do lado da mãe? Embaixo ou em cima? Em cima. Em cima da mãe. É bem significativo morar em cima da mãe. Vou colocar seu pai também aqui. Sua mãe olha muito pro seu pai, viu? Ela tá muito mal resolvida com seu pai. Aqui, teve muita mágoa. Aqui a gente... Isso, tem as questões por trás do assassinato dele que ela não engole até hoje. E agora seu pai olha muito para você. Sim, desculpa, pode falar. Pode falar, Fabiana. Ele foi assassinado pelo parente da amante. Ah, então. Tem questões relacionadas ao assassinato dela que ela não engole até hoje. A sua mãe, realmente, ela se apegou a você para ela continuar viva, porque foi muito dolorido, né? O baque foi muito grande, então meio que naquele momento você virou a terapeuta dela, né? E você deu força para ela abrir os olhos de manhã e levantar da cama. Mas esse momento passou. Essa frustração que ficou no campo decorre a relação dela com seu pai. Não precisamente tem a ver com você. Ela ama muito você. Você dá sim muito orgulho para ela, porque apesar de tudo a vida foi forte e você sobreviveu. Mas esse sentimento que você tem, Fabiana, em relação a minha mãe não tem orgulho de mim, isso não é seu, esse sentimento é da sua mãe. Então a gente precisaria fazer uma constelação. Agora seu pai olha muito para você, mas a sua mãe não tá deixando, ela quer ficar no meio, como se protegesse você, entendeu? Ela meio que ela entra na frente ali, sabe? Então, eu ia dizer o seguinte, era importante a gente fazer uma constelação para a gente devolver para sua mãe, porque apesar de tudo ela tem força para viver o próprio destino dela, o destino dela não é um destino fácil, né? Porém, ela parou a vida, entendeu? Ela parou por ali. Então, não é você,
Não é você que deve dar orgulho. Você dá orgulho para ela, ela tem orgulho de você. Entendeu? Mas esse sentimento que você tem, que ai, a minha mãe não tem orgulho de mim, eu não consegui ficar uma mulher rica, milionária, comprar uma mansão, né? Então, esse sentimento que você tem, muito em torno do dinheiro aí, que não é legal também, né? Porque talvez você precisou ficar, né? Você mora em cima dela. É como se a minha mãe fosse o meu esteio, né? Nossa, a minha mãe é que me segura. Então, quem mora em cima da mãe sempre tem essa sensação, né? Que, nossa, minha mãe é meu esteio, minha mãe é minha segurança. E realmente isso atrapalha, né? Atrapalha o movimento da gente ganhar mais dinheiro, ir para a vida, tudo isso. Os filhos únicos têm muita dificuldade de sair da casa dos pais. Porque se apegam, né? Os pais também sofrem, né? Porque é o único filho, você entendeu? Então, por isso que o quanto antes tem que sair. Quanto mais demora, mais difícil fica. E às vezes tem que sair na briga, na raiva, para poder ir embora. Briga com a mãe, daí vai, entendeu? Igual aconteceu com esse rapaz que eu estava comentando aí no início da nossa live. Agora seu pai conseguiu chegar para você, tá? E aí você agora tá do lado do seu pai e a sua mãe também tá junto. Mas ela tá grudada nele, ela tá puxando ele. Ela puxou ele aqui, sabe? Te protegendo do teu pai. Essa é a frase que me vem, como se seu pai fosse um homem perigoso, entendeu? Mesmo estando falecido, né? Então, Fabiana, seria interessante fazer essa constelação. Essa constelação, existe uma pessoa que será muito beneficiada, que será sua mãe. Ela vai poder olhar para o marido, né? Poder vir à tona essas questões lá em torno da morte dele, que ela ainda não se resolveu, poder fazer uma resolução espiritual e você ficar livre desse sentimento que você precisa dar algo para sua mãe, porque você não precisa. O que ela quer não é você que vai dar, entendeu? O que ela quer é poder olhar para o marido e tentar entender por que ele fez isso. Tem uma pergunta muito que ela se faz. Por que ele abandonou ela, deixou ela sozinha? Por que ele fez isso com ela? É uma mágoa muito grande, entendeu? Que eu sinto que é um rancor. Ela puxou ele, não deixa ele. Ele chegou para você, mas ela puxou ele. Mas ele tá perto aqui. Como é que você se sente, Fabiana, ouvindo isso? Que eu vou explicar. É que é tão real a forma como você passa, é tão nítido assim, e é um assunto aqui que é um tabu, né? Então, para mim, foi como se eu revivesse tudo que eu vivi desde aquele momento até hoje. Uhum. E vai ser muito bom poder permitir esse reencontro aí da sua mãe e do seu pai através de uma constelação e eles se resolverem para você ficar livre, entendeu? Para você poder olhar para sua vida. Mas eu repito para você, não é que você não dá orgulho para ela, você dá. Mas o que ela quer não é você, não é de você, é do seu pai. Mas você é seu pai 50%. Provavelmente ao olhar para você, ela vê o marido, né? Isso é uma coisa interessante também, né? Porque quando eu E aquela raiva, eu sinto às vezes que a nossa relação não pelo fato de eu ser filha única, não foi aquela relação, ai, vou te pegar no colo, você é minha princesinha, não. Minha criação e até o dia de hoje é bem duro, assim, é uma relação que não tem muito diálogo, é bem difícil. Porque você no primeiro momento foi a razão dela abrir os olhos de manhã e de poder levantar da cama. E esse rancor, essa mágoa, mantém ela viva ainda, entende? Então, você não tem tempo para ficar de graça,
Entendeu? Não tem tempo. Você tem essa crença oculta que fala assim: o dia que eu comprar uma mansão num condomínio de luxo, a minha mãe vai me abraçar, me beijar e vai falar assim: eu te amo, minha filha, tenho orgulho de você. Mas isso não vai acontecer. Isso, Nem que você compre exatamente. uma mansão de $1 bilhão e dê na mão dela, ela não vai fazer isso. Porque ela não tem, assim, não é isso, sabe? Essa busca dela não é por isso. Talvez depois que a gente faça essa constelação e ela possa fazer um movimento espiritual de encontro com o seu pai, talvez vocês, até a relação de vocês fique mais leve. Porque tem um pesar, ela tem um questionamento que ela faz. Por que você fez isso comigo? Por que você fez isso comigo? Ela tem esse questionamento. Por que você fez isso comigo? Você entendeu? Então, ela quer essa resposta, ela busca essa resposta, né? Então, por isso que não teve esse carinho, esse amor com a filha, porque na cabeça dela, a vida foi muito dura com ela, então ninguém tem que ser bonzinho, entendeu? É, Tipo assim, você tá chorando por quê? A vida é dura mesmo. É bom para aprender. é isso, exatamente. Ela fala isso? Sim. Então, E não tem tempo para chazinho, para nada, não. É bem mesmo, bem assim mesmo. Exatamente assim, Sônia. é. Então, e aí seria interessante, importante para você fazer essa constelação no intuito de se liberar disso, que é dela. Ela tem força para carregar o próprio destino. Talvez seja o melhor presente de Dia das Mães que você possa dar para ela resolver essa questão através de você, porque te influencia diretamente. Tanto é que ela virou. Como que chama a gente quando a gente vai construir uma casa? O que a gente faz primeiro mesmo? É o alicerce. Isso. Quando os filhos moram em cima da mãe, é como se a mãe fosse o alicerce. Então, se eu perder o alicerce, a casa cai. Entendeu? Então, esse é o significado sistêmico. Entendeu? Então, eu não consigo E é andar o com que a ela minha. fala. Ela fala, quando eu morrer, eu não sei como vocês vão viver. Quando ela fala vocês, ela tá falando de quem? Oi, Sônia. Quando ela fala vocês, ela tá falando de quem? É que eu tenho 3 filhos, né? Ah, tá. Ah, então. Os meus filhos moram com ela. Olha, tá bem. Embora seja um terreno, eu tenho a minha casa nos fundos, mas os meus filhos moram com ela. Um tem 28, outro tem 27, o outro tem 17. Tem espaço deles aqui na minha casa, mas desde pequenos eles vivem lá. E eu casei e meu marido faleceu também. Então, seguiu um ciclo aí. Repetiu, né? Repetiu o destino, né? E os filhos estão com ela porque sente a dor dela. Tá todo mundo na mesma pergunta: por que você fez isso comigo? E você, no meio dessa história, fica amarrada também, né? Não consegue. Tá todo mundo em torno do porquê você fez isso comigo. É preciso fazer realmente uma constelação para que isso possa ficar mais leve para ela e para vocês. Tá bom, Vou fazer. Vou fazer Fabiana? sim, gratidão. Por que você fez isso comigo? Essa é a pergunta da vida dela. Entendeu? Entendi. Claramente. Pensou com a cabeça de baixo. Por que você pensou com a cabeça de baixo? Porque é como se uma atitude dele mudasse o destino de todo mundo. Então a pergunta dela, por que você fez isso comigo? Né? É muito forte. A raiva, a dor dela, nem é tanta raiva, fica mais nesse questionamento e numa mágoa, né? Numa mágoa, e seus filhos estão envolvidos. Isso eu transportei como que se eu fosse a culpada das dores dela. O que ela quer não tem a ver com você. De 14 anos ela casou de novo. Uhum. E eu sempre me senti um impasse na vida dela. Depois dos meus 14, 15 anos, aí eu casei,
justamente já para deixar a casa dela, o canto dela lá livre, que eu sempre me senti O estorvo. estorvo, assim. O estorvo, né? Foi o que eu senti aqui também. Só que na verdade não, porque aquela mágoa dela, aquele sentimento que ela transmite para você, que você sente ocultamente, não tem a ver com eu ser Fabiana, mas tem a ver com o que aconteceu na relação dela e do seu pai. Então, Isso ficou claro. quando você fala assim, ai, Sônia, eu queria tanto dar orgulho para minha mãe, ter uma casona, um dinheirão, ficar rica, milionária. Só que não é isso que vai fazer ela sorrir e falar, Fabiana, minha filha amada, minha filha certa, eu sou sua mãe certa, você é minha filha certa, nós somos certas uma para outra, eu te amo, te amo, te amo. Não é isso. Porque não é a Fabiana, é. Como é o nome do seu pai? Manuel. É o Manuel. Manuel, por que você fez isso comigo? Essa é a pergunta da vida dela. Compreendi, Sônia. Entendeu, Fabiana? É isso, Fabiana. Agora é com você. Se você quiser agendar, fala com a Samantha. E aí a gente agenda, né? E faz a sua constelação, tá bom? Vou fazer sim. Gratidão. Gratidão pela oportunidade, gratidão pela vivência. Gratidão. As meninas que desistiram aí, que tinham colocado o nome na frente, né? Também abrir essa visão, como abriu para mim também, que possa ajudar tantas outras pessoas, que eu tô me sentindo assim, como se eu tivesse míope e colocasse uma lente 3D, assim. Tô muito grata e muito feliz. É isso aí. É isso aí. É isso que vem aqui de revelação, tá bom? Gratidão. Eu que agradeço, né, por você também ter se colocado, né, como voluntária por uma questão íntima sua, né? E com certeza ajudou outras pessoas também a refletir, pensar, né? Tá bom? Um beijo pra você, viu, querida? Volta lá na sala que eu vou dar uma dica de filme. Eu vou voltar o contato com a Samantha pra agendando. Gratidão. Isso, depois você assiste pra você ver os movimentos que foi feito na bacia. E volta lá na sala que eu vou dar uma dica de filme. Um beijo. Beijo, gratidão. Tchau, tchau. Tchau. Gente, deixa eu só fazer uma gratidão aqui ao campo, né? Gratidão aqui ao campo da Fabiana, do pai, da mãe, de tudo como aconteceu, porque tudo aconteceu de forma certa. Porém, como a gente olha com a nossa mente de mortal comum, a gente só olha para a dor. E apesar de tudo, é importante olhar para a essência da vida, né? Além da dor, além das dificuldades, a vida veio forte para Fabiana, continuou através dos filhos dela. E é para isso que é importante a gente olhar a força da vida. Gratidão. Deixa eu ver. Ah, a Rosângela chegou aí de falar boa noite para a Dorvina e a Eliana Ourives. Gratidão, gente. Então, a dica de filme que eu quero dar é tudo. Como é que é? Tudo e tudo ao mesmo tempo agora. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo agora. Esse é o nome do filme. É um filme novo, ganhou 11 Oscar aí, esses dias, né? Se você assistir, você tem que alugar no YouTube, lá é baratinho, R$10. Você aluga o filme e assiste. Tem 2 horas de filme, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Ele fala da física quântica, ele fala do atemporal, dos multiversos, mas o tema central é a história de uma mãe e de uma filha que tem uma relação péssima e elas vão destruir o mundo. Então elas vão acabar, o mundo vai explodir. Não é só o mundo não, é a galáxia inteira. Então fica todo mundo tentando lutar contra aquilo através de vários tempos e mundos e multiversos ao mesmo tempo, no sentido de conseguir acabar com a filha, porque a filha é um monstro, né? Mas no final das contas não é acabar que vai resolver, né? É resolver o acertar entre elas, né? E é difícil acertar entre elas, sabe? Mas de alguma maneira elas conseguem, porque elas são muito duras, muito frias, né? Então, Fabiana, dica de filme aí, daqui a pouco vai lá no YouTube, aluga e assiste hoje.
tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Todo constelador deve assistir esse filme. Ganhou 11 Oscars, não é à toa, não é? É muito interessante. Tem as histórias e vocês vão rir, vão chorar, vão se emocionar e vai sentir muita coisa ao mesmo tempo. Acho que é por isso que chama tudo em todo lugar ao mesmo tempo, porque você sente tudo e todos ao mesmo tempo. É muito interessante. Bom, gente, em maio eu vou fazer a Semana da Prosperidade, pegar a egrégora da mãe, né? Porque mãe é dinheiro, né? Financeira, abundância, prosperidade, né? Aumentar o dinheiro, viu, Fabiana? E então, eu vou fazer a Semana da Prosperidade aproveitando a egrégora da mãe. E vou abrir as inscrições para o meu curso que chama Matriz da Prosperidade. Matriz que vem de mãe. E é um curso que eu comecei no ano passado, abri a primeira turma ano passado. Então, ele está numa egrégora maravilhosa e está aí para o Dia das Mães. Então, na Semana da Mãe, teremos a Semana também da Prosperidade. Com muita abertura para a prosperidade, para a gente aproveitar a egrégora da mãe. Então, se organizem para assistir. Vai ser sempre de 19 horas. E a gente sempre coloca o link lá nos grupos, né? Do WhatsApp. Se você não está no grupo, pede para a Samantha te colocar, né? No 11 mais 934720974, a Samantha te coloca lá no grupo do WhatsApp para você receber todos os links das aulas. E também, quem quiser fazer constelação familiar comigo, também fala com a Samantha. Mais 5511-934720974 e vai ser um prazer te constelar. Eu faço em 2 momentos. Primeiro eu olho na bacia e depois a gente faz um desdobramento, né, do campo e a gente vai para tua casa. E aí o campo se abre aonde você está. E você vai ter a oportunidade de entrar no campo, sentir o campo e se movimentar através e dentro do campo. Quem já fez constelação comigo sabe como é. Eu não faço constelação presencial, minhas constelações são online, tá? Por que, Sônia? Porque o campo não é um lugar físico. O campo não tá aqui na minha casa, na cama da Joaninha ali, né, Joaninha? Apesar que a Joaninha participa nas constelações, ela sempre vem representar a criança. Mas o campo, primeiro eu abro ele na bacia e depois na sua casa. Ele se desdobra e você vai ter a oportunidade de entrar com o seu próprio corpo dentro do campo e sentir a força dele. É maravilhoso. E é aí que fazem as mudanças. É onde a gente muda o próprio DNA, as crenças e tudo muda. A Josiane escreveu na live, acho que na quinta-feira, ela falou: Sônia, eu estou em êxtase ainda por ter experimentado o campo ontem. E é essa sensação mesmo. Tá bom? É isso, né, gente? Quarta-feira, 9h09 da manhã, temos meditação terapêutica. E quinta-feira, 19 horas, nós vamos ter vivência em constelação familiar ao vivo comigo. A gente faz uma vivência também através do telefone com alguém. Tá bom? Essa semana eu vou fazer através do corpo da pessoa. Certo? É isso, gente. Então eu quero agradecer profundamente quem ficou comigo até agora, até no finalzinho, né? Comigo até o final. Isso é muito bom. Quero desejar, sim, uma semana maravilhosa, porque hoje é segunda-feira, né? E já começamos maravilhosamente bem. Então eu quero desejar, sabe, uma semana incrível para você. Que você encontre as pessoas certas, que você atraia as oportunidades, que você entre no fluxo máximo de abundância do universo. Sabe por quê? Porque é o seu direito. Divino! Um beijo no coração, gente! Gratidão, gratidão, gratidão. Tchau, tchau!